seguindo as nossas aulas aqui. Hoje nós vamos entrar num conteúdo novo, tá? Uma revisão, na verdade, vocês já viram isso aqui. Nós vamos revisar um conteúdo sobre geometria plana, que está no nosso edital. Para nós iniciarmos a geometria plana, nós vamos iniciar por um conteúdo que nós já conversamos. Para a turma mais antiga, nós já conversamos e nós já fizemos até exercícios envolvendo perímetro em sala de aula. O pessoal da turma nova, a gente não tinha comentado ainda. Então, perímetro. O que quer dizer perímetro? É uma medida do comprimento de um contorno. Então, geometria plana, a gente vai estudar figuras que estão em um único plano. Tá? Ou seja, a gente vai estudar figuras que vão estar neste plano aqui. A gente vai estudar figuras geométricas num plano. Geometria plana, um plano unidimensional. Existe a geometria espacial, que são aquelas figuras geométricas que estão em mais de um plano. Por enquanto, nós vamos estudar esta aqui. O perímetro é a medida do comprimento de um contorno. Por exemplo, olhem essa primeira figura que tem aí no material que eu enviei para vocês por e-mail. É um campo de futebol. Aqui eu não coloquei as goleirinhas, mas isso aqui é o campo de futebol que vocês têm aí, o primeiro exemplo. Esse campo de futebol, ele é um retângulo. A medida do lado maior dele mede 100 metros e a medida do lado menor mede 70 metros. Para nós calcularmos o perímetro deste campo de futebol, ou seja, desta figura geométrica plana aqui, a gente faz o seguinte, a gente soma as medidas dos contornos desta figura. Ah, mas está faltando duas medidas, como é que eu vou somar? Não está faltando duas medidas. O que a gente faz? Este lado maior tem 100 metros. Se ele é um retângulo, significa que este outro lado aqui, embaixo, também tem 100 metros. Aquele lado menor lá tem 70 metros. Se ele é um retângulo, consequentemente, este outro lado aqui também tem 70 metros. Pronto, a gente tem a medida dos 4 lados do retângulo, a gente consegue calcular o perímetro desta figura, deste campo de futebol. Como é que a gente faz esse cálculo? O perímetro vai ser a soma dos lados. Ó. O primeiro lado mede 100, o segundo lado, a ordem não importa, o segundo lado, vamos no sentido horário. O segundo lado aqui mede 70, o terceiro lado mede 100 e o último lado aqui mede 70 metros. Uma coisa muito importante que a gente tem que cuidar na hora de resolver um exercício, de resolver uma questão, é se os lados dessas figuras geométricas estão na mesma unidade, na mesma medida. Aqui, ó, nesta figura ou nessa outra que a gente vai ver em seguida, todos estão na mesma unidade, ou seja, esse primeiro está em metros, esse aqui está em metros, o terceiro e o quarto, todos estão em metros. Não tem problema. Tudo na mesma medida, a gente vai calcular. Pode acontecer que pode ter exercícios onde eles vão dar em unidades diferentes. Por exemplo, ele podia ter dado este lado em metros, esse outro lado em centímetros, por exemplo, o outro em quilômetros. A gente tem que escolher uma unidade que a gente quer trabalhar e fazer a transformação conforme nós já vimos em aula. Fazer a transformação das unidades. Neste caso aqui do perímetro deste primeiro exemplo, todos os lados estão em metros. Então eu consigo somar eles. Ó. Qual vai ser o meu perímetro? 100 mais 100 vai dar 200, 70 mais 70, 140. 200 mais 140, o perímetro total o perímetro deste campo de futebol, ou a soma total dos lados dele, é 340 metros. Tá? Então, perímetro é bem tranquilo de trabalhar. A única coisa que nós temos que cuidar é se as unidades estão a mesma. Se não tiver, a gente tem que adequar. E somar. Perímetro a gente só soma
a medida dos lados. Ó. Perímetro é a medida do comprimento de um contorno. Olhem essa segunda figura aqui. Ó. Essa segunda figura, ela até nem tem um nome. Aqui seria um retângulo. Aqui ela não tem um nome específico. Ela é uma figura irregular. Ó. Ela não é nem um quadrado, nem um retângulo, nem um triângulo, nem um losango. Mas nós temos todas as informações que a gente precisa. A gente quer calcular o perímetro. Imagine que isso aqui seja uma planta de uma casa que a gente está construindo. A gente tem a medida de todos os lados, a gente consegue calcular o perímetro, ou seja, a medida do comprimento do contorno dessa figura. Como é que a gente faz? Somando, vamos começar por esse aqui. 3 centímetros mais esse outro ladinho aqui, 2 centímetros, mais este aqui, 7, mais esse aqui, 2, mais esse pequenininho, 1, mais este de baixo, 3, vou seguir aqui embaixo, mais esse aqui, 8, e mais aquele último lá, 10. Sempre quando é uma figura irregular assim, sempre revisem se não faltou nenhum lado. Como eu já venho falando para vocês há bastante tempo, a pressa na hora de resolver uma questão e nessas questões que são consideradas questões muito fáceis, a pressa é inimiga da perfeição. Na hora lá da correria, eu sei, perímetro é barbada, esquece de algum dos lados, de botar lá na soma, e já vai dar o resultado errado. E como eu digo para vocês, vai ter alguma alternativa de propósito esquecendo algum dos lados. É aí que eles querem pegar nós. Então, revisa. Começamos no 3, 2, 7, 2, 1, 3, 8 e o 10. Tá? Depois é só nós somar. Fazendo essa soma aqui, vai dar 36. Qual é a unidade? Centímetros. Aqui, metros. A mesma coisa que eu falei, Cuidem se todas as unidades todas as medidas estão na mesma unidade. Centímetro, centímetro, tudo está em centímetro. Eles poderiam ter colocado uma delas, por exemplo, para tentar nos enganar. Uma delas ter colocado em alguma outra unidade. Aí nós temos que converter. Como a maioria está em centímetros, se tivessem colocado em outra unidade, a gente converteria aquela e transformaria, faria a soma. Então, em resumo, é isso. Perímetro. A medida do contorno de uma figura. É só nós somarmos a medida dos lados. Então, esse aqui é um retângulo, a gente soma a medida dos 4 lados. Esta outra figura, a gente soma a medida desses vários lados que nós temos aqui. Então, perímetro é isso aí. A gente tem que cuidar somente se as medidas estão na mesma unidade. E no finalzinho ali da página de vocês tem assim, a unidade de medida utilizada no cálculo do perímetro é a mesma unidade da medida de comprimento, ou seja, vai ser metro, centímetro, milímetro, quilômetro. Então, nós não podemos calcular um perímetro de uma figura em litros, por exemplo, o perímetro. Não, a unidade do perímetro é a unidade de comprimento. Metros, centímetros, decímetros, milímetros, quilômetros, hectômetros. Então, a unidade do perímetro é a unidade de comprimento. Nunca pode ser litros, gramas, nada. Sempre é a unidade padrão metros. Nós vamos ver agora em seguida, nós vamos começar a estudar as áreas das figuras planas. A primeira área que nós vamos estudar é a área do retângulo. E já estudar também, relembrar a área do quadrado. Tá? Isso aqui não adianta. Nós temos que decorar a fórmula. As fórmulas do cálculo das áreas, decorar. Tem que decorar. Façam um esquema, alguma coisa, um resumão aí, colhem para vocês ficarem olhando. Não adianta, tem que decorar.
Primeira área que a gente vai relembrar é a área do retângulo. O que é um retângulo? É uma figura com 4 lados, onde 2 são maiores e 2 são menores. A fórmula do cálculo da área do retângulo é bem simples. É a medida da base, que é essa aqui, vezes a medida da altura, que é esse outro lado aqui. Então, a fórmula da área do retângulo é base vezes altura. A fórmula da área do quadrado, ó, é a mesma figura, quase a mesma figura geométrica, porém, ela tem 4 lados, o quadrado, só que a medida dos 4 lados são iguais. Então, a fórmula do quadrado, ela também pode ser usada a fórmula do retângulo, base vezes a altura. Mas ela ainda tem uma outra fórmula, que é a mesma coisa, ó, a fórmula é a mesma, que é L ao quadrado, ou seja, lado ao quadrado. Por quê? Vai ser este lado vezes aquele lado. Se os lados são iguais, é lado ao quadrado. Por exemplo, se aqui, neste retângulo, medisse, por exemplo, 4 centímetros e aqui a altura 2 centímetros, a área seria quanto? Base, que é 4, vezes a altura, que é 2. Então, a área deste retângulo seria 8 centímetros ao quadrado. Tá? Por que ao quadrado? Porque eu estou multiplicando dois lados. Então, a unidade padrão da área vai ser sempre ao quadrado. Então, centímetros ao quadrado. No quadrado, por exemplo, se aqui a base medisse 2 metros, digamos assim, e a altura também teria que medir 2 metros, porque o quadrado tem os 4 lados iguais, a fórmula seria a mesma. Ó. Valor da base, 2 vezes valor da altura, 2. Então, seria 4 metros ao quadrado. Que dá a mesma coisa que nós escrevemos. Ó. O lado, quanto é que vale o lado? 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4 metros ao quadrado. Então, a fórmula é a mesma. Ah, eu não quero decorar essa fórmula aqui. Por quê? Porque o retângulo e o quadrado é quase igual, é o mesmo esquema, não tem problema. Área do retângulo e área do quadrado, base vezes a altura, sempre. E agora nós vamos fazer 3 exercícios já aplicando essas fórmulas. Vocês receberam por e-mail uma lista de exercícios que vai até o número 20. Tá? De todos, tem 20 exercícios para calcular a área de todas das figuras geométricas que nós vamos estudar. Nós vamos fazer até o 3 por enquanto. No exercício número 1 que vocês têm aí, ó, diz assim, ó, calcule a área, número 1, calcule a área de um retângulo cujas dimensões são 4 centímetros e 6 centímetros. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, ó, não precisa nem desenhar, mas só para nós termos uma ideia, ó, um retângulo que tem 6 centímetros e 4. Ó, por que eu pus o 6 aqui embaixo? Porque pelo meu desenho, o lado maior é esse de baixo e o menor é esse do ladinho. Então, 6 aqui e 4 aqui. Qual é a fórmula da área, do cálculo da área de um retângulo? Base vezes altura. Então, o cálculo da área vai ser, a base é 6 e a altura é 4. Então, a área deste meu retângulo, 6 vezes 4, 24. Como foi dada a unidade em centímetros, centímetros ao quadrado. Então, a fórmula da área de um retângulo ou de um quadrado é bem simples a gente decorar. Base vezes a altura. O número 2 diz assim, ó. Qual é a área de um retângulo cuja base mede 8 centímetros e a altura 3,5? Mesma coisa, ó.
construir um retângulo aqui que não está ficando tão retinho, mas só para nós termos uma ideia, ó. A base deste retângulo mede 8 centímetros. E a altura, 3,5 centímetros. Ele quer calcular a área. Então, fórmula da área do retângulo, base vezes a altura. Vai ficar, então, a área igual. A base é 8 centímetros e a minha altura é 3,5. A minha área vai ser o quê? Vamos relembrar como é que nós fizemos aquela continha, multiplicação com números com vírgulas. Vamos fazer aqui no cantinho, ó. Coloco 3,5 aqui, coloco 8 aqui, ó. E monto. 8 vezes 5, 40, vai 4. 8 vezes 3, 24, com 4, 28. Tá? Agora a vírgula, uma casa depois da vírgula, uma casa para cá. Então, 28 centímetros ao quadrado. Não esqueçam o quadrado ali. Então, é bem tranquilo. Só multiplicar base vezes a altura. O exercício número 3 diz assim, ó, um terreno retangular tem 15 metros de frente por 31,2 metros de fundo, que é a lateral do terreno. Qual é a área desse terreno? Então, só para nós desenhar aqui, ó, não precisa fazer isso. Ó, 15 metros à frente dele e 31,2 metros de frente a fundo, que é a lateral. Ele pede para nós calcular a área desse terreno. A área vai ser base vezes altura. A área vai ser igual. Qual é a base? 31,2 vezes a altura, que é 15. A ordem aqui não importa. Se eu quiser na hora botar 15 vezes 31,2, na multiplicação a ordem dos fatores ali não altera o produto. Então, 31,2 vezes 15. Vamos fazer nossa continha aqui, ó. 31,2 vezes 15. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. 5 vezes 3, 15. Apago esse 1. Agora, 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. E 1 vezes 3, 3. Somo 0, 6 mais 2 dá 8, 5 mais 1 dá 6 e 3 mais 1 dá 4. Uma casa depois da vírgula somente, uma casa desloco a vírgula para lá. Então, a minha área deste terreno é 468 metros ao quadrado. Então, a área de figuras planas, a área do retângulo ou do quadrado, eu considero a mais tranquila de fazer o cálculo. A fórmula é base vezes a altura, ou no quadrado, L ao quadrado, lado elevado ao quadrado. O que a gente cuida? Se estão na mesma unidade. Estando na mesma unidade, faz a multiplicação. Cuidado aqui, na hora do concurso, da prova lá, não vai ter calculadora. E provavelmente eles vão colocar número com vírgulas. Eles gostam muito de fazer isso. Não é problema para nós. Monta a continha lá de multiplicação, faz a conta normal, conta quantas casas existe após a vírgula e desloca a vírgula para a esquerda. Então, é tranquilo, só tem que relembrar essa multiplicação com números decimais. E aí consegue calcular o valor da área de qualquer retângulo. A nossa terceira figura aqui é o paralelograma, que é essa figurinha aqui, ó. Ele é um quadrado e um retângulo meio torto para um lado. Esse aqui é o paralelograma. Notem que o cálculo, a fórmula, continua sendo base vezes altura. Coisa boa. Três figuras, uma fórmula só. Beleza, tranquilo para nós. A fórmula da área do paralelogramo é base, a base aqui, vezes a altura. Qual é a altura? A altura é isso aqui, a distância que a gente tem daquela linha superior lá, até essa aqui, mais ou menos eu fiz fora do
Errado aqui, ó. Essa distância aqui, ó. Que é aquela mesma que está lá. Então, a fórmula continua sendo base vezes altura. Vamos lá para a nossa página dos exercícios e vamos ver o que diz o exercício 4. Calcule a área do paralelogramo, sabendo-se que a base mede 9 e a altura é 4,5. Então, está aqui, ó, fórmula base vezes altura, área. Base mede 9 e a altura 4,5. Então, este pedacinho aqui vale 9 e essa distância aqui, a altura, vale 4,5. Então, qual vai ser a área? 4,5 vezes 9. Faz a continha lá. 9 vezes 5, 45, vai 4. 9 vezes 4, 36, mais 4, 40. Aliás, desculpa. Não, tá certo. 9 vezes 5, 45. 9 vezes 4, 36, mais 4, 40. Uma casa depois da vírgula, uma casa para cá. 40,5. O quê? Centímetros ao quadrado. Então, tranquilo, a fórmula é a mesma do quadrado e do retângulo, base vezes altura. Então, esse exercício número 4, a resposta é 40,5 centímetros ao quadrado. O número 5 diz assim, ó, calcule a área de um paralelogramo cuja base mede 10 centímetros e a altura mede 5,6. Então, olha aqui, ó, mesma fórmula, mesma coisa. Base mede 10 e a altura 5,6 centímetros. A área vai ser... Aqui, a gente pode montar a continha, ó, 5,6 vezes 10. Tá? Vou fazer aqui para nós vermos como é que fica. Ó, 0 vezes 6 dá 0, 0 vezes 5 dá 0. 1 vezes 6, 6 e 1 vezes 5, 5. 0, 6 e 5. Uma casa. Daria 56 centímetros ao quadrado, porque está em centímetros. Não precisaria nós montar essa continha, porque quando a multiplicação é por 10, 100 ou 1000, a gente só desloca a vírgula. No caso aqui, a multiplicação por 10 tem 1, 0, andaria uma casa para cá, ficaria 56, que foi o que a gente calculou armando a continha. Então eu armei para mostrar, mas a gente não precisava. Quanto menos tempo nós perder na hora da prova, melhor. Multiplicação por 10 anda uma casa, multiplicação por 100 anda 2, por 1000, 13 e assim por diante. Então a resposta desse exercício aqui é 56 centímetros ao quadrado. E o número 6, também sobre paralelogramo, exercício bem simplesinho também, diz assim, ó, num paralelogramo a altura mede 2,5 centímetros. Sabendo que a sua base mede o triplo da medida da altura, calcule a área desse paralelogramo. O que ele fez? Ele disse para nós que a altura mede 2,5 centímetros. E ele disse que a base mede o triplo, ou seja, mede 3 vezes 2,5 centímetros. Então, antes de nós jogar lá, nós vamos ter que fazer essa continha. Quanto é que é o triplo de 2,5? Monta lá. Ó. Triplo. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. 1 vírgula, 7,5. Então, aqui 7,5 centímetros. Então, a gente já calculou. Ó. Sabe quanto é que vale a base, sabe quanto é que vale a altura. Então, a área vai ser a base 7,5 vezes a altura, que é 2,5. Vamos montar nossa continha de novo.
7,5 vezes 2,5. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 7, 35, 37. Esquece o 2 lá em cima. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 7, 14, 15. Agora soma 5, 7, 8 e 1. Uma, duas, casas depois da vírgula. Uma, duas. 18,75. Vai ser a área deste paralelogramo. O que? Centímetros ao quadrado. Então, esta é a área deste paralelogramo. O que eles tentaram nos complicar? Eles não deram o valor da base, de primeira. Eles só disseram que o valor da base era o triplo do valor da altura. Não tem problema, a gente sabe o valor da altura, é só fazer triplo, 3 vezes o valor da altura, 3 vezes 2,5 dá 7,5, aí nós jogamos lá na fórmula. 7,5 vezes 2,5, faz o cálculo e calcula a área. Então essas três figuras que nós vimos até agora, retângulo, quadrado e paralelogramo, a fórmula é a mesma. Então é bem tranquilo de nós calcularmos a área dessas figuras. A área do triângulo, nossa quarta figura, tá? Mudou um pouquinho a fórmula, como vocês devem estar olhando aqui, já apareceu uma mais feinha aqui, que no primeiro momento a gente se assusta, mas não adianta, a gente tem que decorar. O triângulo, então, é uma figura geométrica que tem 3 lados e 3 ângulos. Então, até agora nós estávamos vendo figuras com 4 lados. A fórmula base vezes a altura. Agora diminuiu um lado, portanto, vai mudar a fórmula. Como se chegou nessa fórmula, ou como chegou na fórmula daquelas outras figuras, por trás disso tem toda uma explicação matemática que para nós não importa. Isso aí, para o concurso, para nós não precisamos entender por que você chegou nesta fórmula aqui. É claro que por trás dessas fórmulas teve um estudo, teve uma demonstração quilométrica de fórmulas e cálculos e coisa que não precisa nós saber. O que precisa nós saber é nós decorar as fórmulas. Então, para calcular a área de um triângulo, a gente tem que saber o valor da base, o valor da altura e dividir por 2. O que é a altura de um triângulo? É a distância do vértice até o lado oposto àquele ângulo. Por exemplo, olha aqui, ó, esse triângulo ele tem uma base e ele tem uma altura. Ó, essa altura está aqui, ó, a distância até aqui. O triângulo isósceles, tá? Aliás, desculpa, esse é um isósceles. O triângulo equilátero, que é essa segunda figura aqui, o triângulo equilátero está dizendo que tem os 3 lados iguais. Então, se esse lado mede 5, esse aqui mede 5 e aquele lá mede 5. A fórmula da área do triângulo equilátero, ela é esta aqui, ó. A gente pode usar esta fórmula aqui. Lado ao quadrado vezes raiz de 3 divididos por 4. Mesma coisa que eu acabei de dizer. Por trás dessa fórmula veio um grande cálculo, um grande estudo, que chegaram à conclusão que é essa fórmula. Não precisa nós sabermos que origem deu. Tem que decorar. Então, um triângulo qualquer, a gente usa esta fórmula. Um triângulo equilátero, a gente pode usar esta fórmula aqui. Então, tem que decorar esta e essa aqui. Na apostila de vocês ainda tem aí uma terceira fórmula que foi, mas essa aí vocês não precisam se preocupar. Essa aí não é utilizada. A nível de concurso, assim, nível médio, nível superior, que nem nós vamos fazer agora, as mais utilizadas são essas duas aqui, ó. Essa terceira aí vocês podem desconsiderar. Indo para a nossa lista de exercícios, nós vamos lá para o número 7, que diz assim, ó. Qual é a área de um triângulo? Eu vou deixar as formulazinhas aqui, ó, e vamos tentar resolver aqui nesse pedacinho aqui,
para a gente ir olhando. Qual é a área de um triângulo de base 15 e altura 7,5? Então, olha a forma. Área, base vezes altura, divididos por 2. Então, base 15 vezes altura 7,5 divididos por 2. Não esqueçam agora. Não vamos seguir usando a fórmula do quadrado, do retângulo, do paralelogramo para o triângulo. Agora tem o 2 aqui, ó. Então vamos fazer lá. Primeiro, 15 vezes 7,5. 5 vezes 5 dá 25, vai 2. 5 vezes 1, 5, 7. 7 vezes 5, 35, vai o 3. 7 vezes 1, 7, 10. 5, 12, 1 e 1. Uma casa após a vírgula, 112,5. Então, a área é 112,5 divididos por 2. Minha área vai ser... Vamos relembrar como é que a gente faz a divisão com vírgula. Nós já fizemos em aula. 112,5 divide por 2. Uma casa depois da vírgula, bota um zero lá para completar. Tira a vírgula e divide normal. 1 não cabe no 20, 11 não cabe, 112. 112 vai caber 5 vezes no 20. Então, 5 vezes 20 vai dar 100. Sobra 12. Baixa o 5. 125 vai caber 6 vezes. 6 vezes 20, 120. Sobra 5. Põe uma vírgula, põe um zero. 2 vezes 20 vai dar 40. Sobra 10. Como eu já botei a vírgula, posso botar um zero. Aqui vai dar 5, 100. Zero. 56,25. Centímetros ao quadrado. Essa aqui é a área deste triângulo aqui. Então, olhem bem. Primeira coisa que a gente faz. Lembra da fórmula. Base vezes altura divididos por 2. Segunda coisa. Olha se as unidades foram, se as medidas foram dadas na mesma unidade. As duas estão em centímetros. Perfeito. Terceiro, bota os valores na fórmula. 15 vezes 7,5 divididos por 2. É o que diz a fórmula. Faz a multiplicação lá em cima, foi o que a gente fez. Achou 112 com vírgula 5. E depois faz a divisão. Aí nós vamos ter que relembrar multiplicação e divisão com números decimais, que acha a área do triângulo. O exercício número 8. O 8 diz assim, ó. Num triângulo, a medida da base é 30 centímetros. E a medida da altura é 1/6 da medida da base. Então, a altura, 1/6 da medida da base. Então, a gente vai ter que calcular. Qual é a medida da altura? A base a gente já tem. A altura vai ser 1/6 vezes aqueles 30. 1 vezes 30 dá 30. 6 vezes 1, 6. 30 divididos por 6, 5. Então,
o valor da altura deste triângulo é 5 centímetros. Ou seja, 1/6 de 30. Qual é 1/6 de 30? 5. 5 vezes 6 vai dar o 30. Então agora a gente já sabe, ó, área, base vezes a altura, divididos por 2. Que a gente já decorou a fórmula. Qual vai ser a área desse triângulo? A base, que vale 30, vezes a minha altura, que eu calculei 5, divididos por 2. A minha área vai ser 30 vezes 5, 3 vezes 5, 15, mais o 0, 150, divididos por 2. A área vai ser igual a 150 divididos por 2, 75 centímetros ao quadrado. Então, eles tentaram nos complicar no exercício. Não tiveram sucesso, porque eles forneceram o valor da base e disseram que a altura é 1/6 do valor da base. Não tem problema, a gente calcula, sabe o valor da base, 1/6 dela vai dar 5. Temos os valores que a gente precisa, joga na fórmula, faz os cálculos que a gente vai chegar no resultado. O número 9 diz o seguinte, ó, calcule a medida da base de um triângulo de área 48 metros quadrados. Sabe-se que a altura mede 8. O que eles fizeram aqui? Eles já deram a resposta e querem que a gente calcule o valor da base. Não tem problema, a gente consegue calcular. Então, o número 9 diz assim, ó, calcule a medida da base, a gente quer saber quanto que vale a base. Um triângulo que tem área 48 metros quadrados e sabe-se que a altura mede 8 metros. É só nós pegar e jogar os valores na fórmula. Qual é a fórmula? Essa aqui, ó, área, base vezes a altura, divididos por 2. O que a gente faz? Tem o valor da área? Tem. 48 metros quadrados. Então, a gente bota, ó, no lugar do A, a gente bota 48. Igual. Tem o valor da base? Não. Então, deixa o B aqui. Vezes. Tem o valor da altura? Tem. 8. E divide por 2. Vamos ajeitar isso aqui, ó. 48 é igual. B aqui não é 6, é um B, ó. B vezes 8, 8B, divididos por 2. Vamos lá para cima. O que virou isso aqui? Virou uma equação do primeiro grau que a gente já relembrou. O que fica mais fácil? Passo esse 2 para lá, ó. 48 vezes 2 é igual a 8B. 48 vezes 2 vai dar 96 é igual a 8B. Não vamos confundir com 6 aquilo ali. Tá? E depois eu passo, ó, B vai ser igual a 96 divididos por 8. Vamos calcular isso aqui, 96 divididos por 8, relembrando lá, ó, 96 divididos por 8. 9, 8, sobra 1, 16, 2, 16, 0, 12. 12 o quê? Metros, porque a gente está trabalhando lá com metros. Então, aqui seria a nossa resposta, ó, 12 metros. Então, eles podem fazer essa jogada. Eles podem dar o valor da base e dar o valor da altura e pedir para nós calcular a área. Mas eles podem fazer o inverso. Eles podem dar o valor calculado da área e pedir para nós calcular o valor de algum dos lados. Por exemplo, aqui pediram a base. Poderiam ter calculado o valor, pedido o valor da altura. Então, se a gente sabe o valor da fórmula e a gente tem dados suficientes, é só jogar esses valores na fórmula, fazer aqui, ó, os ajustes certinhos, montar a equaçãozinha do primeiro grau que chega na resposta aqui. Calcula o que quiser com as informações que foi dado. Então, em resumo, é isso, ó.
área do quadrado, área do retângulo e área do paralelogramo, a área vai ser base vezes altura, uma fórmula só. No quadrado, ainda posso usar lado ao quadrado, porque os lados são iguais. A área do triângulo, eu tenho base vezes a altura divididos por 2, e eu tenho aquela outra fórmula, quando o triângulo é equilátero, que é lado ao quadrado vezes raiz quadrada de 3, divididos por 4. Que a gente se assusta que ela é uma fórmula mais feinha, mas ela é tranquila de decorar. Tem que decorar porque eles podem dar uma questão num triângulo equilátero dando só o valor do lado. E aí a gente tem que saber, nós não vamos ter a altura, nós vamos ter que saber aquela fórmula. Lado ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 divididos por 4. Então essas são as primeiras 4 áreas, as primeiras 4 figuras que a gente aprendeu a calcular a área. Na sequência a gente vai aprender mais umas figuras que tem ainda para frente.